O demônio estava furioso. Como esse homem humilde ousava mostrar tal desrespeito a ele. Essa pequena criatura seria despedaçada por ele hoje. Quando ele estava prestes a atacar, o herói simplesmente lhe deu um soco e o jogou para trás alguns metros. O homem ficou indignado, o que significa que ele ousou bater nele. Por que seus homens estão parados ali? Deixe-os matar todas essas pessoas imediatamente. Os subordinados obedeceram à sua ordem e atacaram imediatamente. O primeiro a lutar contra eles, Lian Shu, apressado, deixou-os morrer imediatamente. Shu Han também não ficou parado e atacou os outros inimigos. E em questão de minutos, ele conseguiu acabar com vários deles. Os líderes dessas pessoas ficaram ressentidos com esse cara que ousou matar os seguidores e o Rei Dragão Negro. Ele é uma pessoa ignorante. Ele o fará pagar por isso com sua própria vida. Depois de dizer essas palavras, o homem se transformou imediatamente e ficou mais parecido com a criatura mítica Kraken. Consequentemente, ele tinha tentáculos e atacou a garota. Ela não percebeu o que era aquilo. Como Xiao Yun foi atacada, Keer imediatamente correu em sua defesa. Mas isso era exatamente o que o inimigo estava esperando. Ele também agarrou a estrela com seus tentáculos. Lian Shu também foi pego em flagrante. Ele também foi capturado. O cara ficou indignado, pois esses patifes são tão nojentos que os deixaram escapar dele. O demônio disse que eles são membros do clã Yao, uma raça nobre, e essas pessoas são apenas um grupo de formigas sem valor. Portanto, agora ele mostrará ao rapaz o poder invencível de seu próprio clã. As palavras do personagem principal só o fizeram sorrir. Xiao Yun não entendia por que ele estava parado no lugar. Deixe-o correr e pedir ajuda agora. O inimigo também presumiu que ele simplesmente não conseguia se mover de seu assento por medo. Por isso, envolveu-o com seus tentáculos da cabeça aos pés. Os outros não entendiam por que ele não fugia. Agora, estavam todos presos. Xiao Yun disse que mesmo com o nível de cultivo básico de sua estrela, não seria capaz de escapar das garras desse monstro. Keer disse que os membros do clã Yao com o mesmo nível de cultivo são muito mais fortes do que eles. E o próprio monstro está no estágio intermediário de formação. Assim, parece que eles não poderão fazer nada contra ele. Ou seja, se o dragão guardião não se apresentar a tempo, eles não morrerão simplesmente. De repente, a garota sentiu algo e se perguntou que cheiro era aquele. Keer disse que era o cheiro de lula frita. As meninas voltaram sua atenção para o local de onde vinha o cheiro. Descobriram que era Lian Shu usando a chama para liberar suas mãos. O gato demoníaco gostava desse cheiro. Ele podia sentir que a comida estava cozinhando. Xiao Yun perguntou: o que ele estava fazendo? O cara explicou que estava assando carne, não estava apenas ocioso, então por que não fazer isso? A interlocutora ficou indignada. O que você quer dizer com ocioso? Ele parece não entender a situação em que se encontram. Eles haviam sido capturados e seu companheiro estava prestes a morrer. Lian Shu pediu a ela que não se preocupasse com ele, pois nada aconteceria. Esse grandalhão claramente está satisfeito com essa pessoa. Depois de dizer isso, Xiao Yun pensou que eles haviam encontrado duas pessoas loucas hoje. Um ficou parado quando foi atacado por um monstro, enquanto o outro teve vontade de assar carne quando foi atacado. Ele não fez birra, então por que eles tiveram tanto azar? Isso fez Keer rir. Ela achava esses caras muito engraçados. Eles conseguiam se manter calmos e despreocupados, mesmo diante de tanto perigo. Pessoas que raramente eram vistas assim. Ela notou que eles não estavam apenas fora de si. Star, por outro lado, também queria provar a carne de um monstro que estava no estágio de fundação. O gato demônio se ressentiu. Isso não vai acontecer. Tudo pertence a ela. Então, o demônio gritou para essas pessoas miseráveis que há muito tempo são presas desse velho monstro e agora ainda se atrevem a assar e comer a carne desse monstro. Isso é um insulto para ele. Por falar nisso, ele comerá primeiro o companheiro desse cara. Ele testemunhará essa cena sangrenta. Apenas a criatura tentou fazer isso, pois o protagonista imediatamente se libertou do casulo selado. E ele fez isso com muita facilidade. Shu Han revelou que originalmente queria usar sua força bruta para praticar a técnica, o corpo sagrado através dele. Mas ele nem mesmo esperava que ele tivesse tanta força, ele era apenas uma perda de tempo. O inimigo se ressentiu, pois isso era simplesmente impossível. A trava de 10.000 Jin feita com seus tentáculos é muito sólida, e não pode ser emaranhada. Tanto que nem mesmo um cultivador do reino do refinamento espiritual seria capaz de se libertar facilmente. E ele conseguiu se libertar tão facilmente, mas é impossível como ele conseguiu fazer isso. Mas para o protagonista, tudo parecia ridículo em comparação com aquelas grandes raças de demônios com físico absoluto. Ele está muito longe desse nível.
Em sua vida passada, ele havia encontrado raças de demônios realmente poderosas. Cada uma delas possuía um impulso rápido, força ilimitada, além de físicos extremos sobrenaturais. Somente confiando no corpo é que um pedaço do céu poderia ser despedaçado. O inimigo gritou que se atrevia a interferir nos assuntos do Rei Dragão Negro. Portanto, que fosse para o inferno. Em seguida, ele atacou com seus tentáculos junto com Keer. Xiao Yun estava muito preocupado com essa garota. Keer não podia fazer nada, ela estava se preparando para atacar. Shu Han disse que isso não aconteceria hoje. Depois disso, ele cortou os tentáculos que estavam segurando a garota. E para que ele contratasse uma queda, ele imediatamente a agarrou e a resgatou. Keer abriu os olhos, sem perceber o que havia acontecido. Ela logo percebeu o que havia acontecido e ficou confusa. Afinal, ele a havia salvado. E enquanto isso, a fofa Xiao Yun-jun gritava para que ela não tomasse cuidado. Eles tiveram tempo para se aproximar e quando foram atacados novamente. É necessário ter mais cuidado. O protagonista não estava nem um pouco confuso. Ele cortou facilmente o tentáculo que atacou novamente. Mas o inimigo disse que agora eles vão ver se ele consegue cortar todos os tentáculos com os quais ataca ou simplesmente morrer. Embora ele já saiba a resposta, o cara simplesmente morrerá. Shu Han disse que seu inimigo não pulou acima de sua cabeça. Depois disso, graças às suas habilidades, ele cortaria os membros que atacassem a si mesmo. O cara queria matar essa criatura por causa de sua grande audácia. A garota ficou surpresa por ele estar cortando tentáculos com as próprias mãos. O protagonista também ajudou a libertar seus companheiros. No final, todos os tentáculos do monstro foram destruídos. Ele não entendia como isso havia acontecido. Esse velho estava tão derrotado que se sentia tão indesejado. Por causa disso, ele começou a beber e caiu morto no chão. Shu Han soltou a garota que estava segurando em seus braços dessa vez. Ela se curvou e agradeceu a ele por sua ajuda. Mas o herói não deu atenção a ela e simplesmente a ignorou. Depois disso, ele se aproximou do demônio e tirou o estado de seu peito. Era a alma nascente do estágio de besta demoníaca de Edan. Acabou se tornando um tesouro valioso. Um carro parou na mansão da família Lu, o que já era esperado há muito tempo. Vários homens saíram de lá. O patriarca da família cumprimentou Lin. Já se passaram muitos anos, e ele parece mais desperto do que nunca. O chefe da seita da espada de Shushan, Lin Daoran, também o cumprimentou. O senhorio ancião ainda está forte e vigoroso, feliz por ver suas antigas feridas cicatrizando. No 5º dia do mês, faça com que eles venham se encontrar com o senhorio ancião. Ele, mesmo antes do renascimento da energia espiritual, atingiu o estágio de fundação, e durante esse período, era extraordinariamente talentoso. Lin Wufiu, um discípulo da seita da espada de Shushan, cumprimentou o ancião. Depois disso, ele perguntou se poderia informá-lo sobre o paradeiro de Shu Han, porque ele já queria vingar seu irmão Lin Wuyun. O ancião percebeu que esse sujeito, estando no estágio intermediário da fundação, emitia uma leve aura de romper para o estágio final da fundação. Ao mesmo tempo, ele é muito jovem. Portanto, ele informou ao seu querido amigo que tinha um bom discípulo. Daoran disse que o talento de seu discípulo é de fato sem dúvida bom. Em sua seita Shushan, há apenas algumas pessoas que podem superá-lo. Para ser sincero, desta vez, o homem trouxe o Wolf da montanha para matar seu ardor. A primeira coisa que eles devem fazer é matar Shu Han juntos. O senhorio notou que, com jovens discípulos tão ambiciosos, ele ficaria satisfeito. Ele se virou para o homem atrás dele e pediu que convocasse Yanzi. Deixe que os jovens troquem suas experiências. O tempo passou e todos se reuniram no salão da família Lu. A garota chegou quando seu nome foi chamado e cumprimentou a todos. Wu Fiu notou que ela era uma garota bonita e que seu cultivo já havia alcançado o estágio de fundação. É inesperado para uma família mundana ter garotas extraordinárias como ela. Ela não é menos incrível ou até mais talentosa do que a filha da seita Shushan. O patriarca pediu a Yanzi para conhecer Wu Fivu, o mestre da seita da espada de Shushan. A garota o recebeu conforme as instruções. Em seguida, o homem pediu permissão para apresentar alguém a ela. Mas o homem imediatamente se levantou e disse que era melhor se apresentar. Ele deu seu nome e disse de que seita era. Estou muito feliz por conhecer uma garota tão bonita. O patriarca sorriu. Essa pessoa é um prodígio da escola Shushan. Seu cultivo atingiu o último estágio da fundação. E sua habilidade com a espada é de um nível excepcional, o que o torna uma figura talentosa entre a geração mais jovem. Por causa disso, ele é muito melhor até mesmo que Shu Han. Portanto, os dois devem se aproximar e não são necessárias formalidades. Wu Fiu observou ao ouvir que esse Shu Han,
Ousou recusar publicamente o pedido de casamento da senhora. Ele vai se vingar dele por isso. Yanzi de repente lhe disse para não se precipitar. O interlocutor não entendeu o que ela estava dizendo. O ancião pediu que ela não fosse tão rude e parasse de dizer várias coisas estúpidas. Aquele cara que é a causa de todos os seus problemas está apenas contando com a sorte. Como ele pode se comparar a Wolfiv? Wolfiv disse que ela claramente o está superestimando. Ele sente que o mataria com um dedo. Mas a garota se opôs. Lin Shuyuan também disse. Mas acabou sendo morta. Então ela repete novamente para que ele não se superestime. Ele não é igual a Shu Han, e este o derrotará facilmente. O cara então disse que, se ela tem essa opinião sobre ele nem sabe o que fazer. Talvez ele devesse desafiá-lo para um duelo. Isso foi perguntado a ele, mas como seria conduzido? O Fio o informou que dessa vez, ele tinha vindo aqui para se vingar, e que era muito apropriado lutar até a morte em vez de até a vida. Ele vai matá-lo na frente de todos para vingar Lin Shuyuan. E ao mesmo tempo, ele fará com que a Madame Lu saiba que Shu Han é apenas um palhaço comum, nada mais, nada menos. O segundo irmão disse que essa ideia parece boa. O cara de quem eles estão falando é uma pessoa simples de uma família humilde, mas ele age de forma arrogante e desdenhosa. Portanto, seria muito bom humilhá-lo na frente de todos. O patriarca ouviu tudo isso com atenção, e depois se voltou para o Sr. Lin para perguntar o que ele achava disso. Ele disse que matar Shu Han por Lin Chuyuanai não seria difícil, e que não havia necessidade de falar mais nada sobre isso. No entanto, a senhorita Lulu parece que o apreciaria muito, e portanto, menospreza a elite da seita da Montanha Shu. Nesse caso, que tal isso? Ele trouxe Wu Fiwa para o mundo mortal, com a intenção de encontrar uma esposa adequada para ele. Então, se ele matar o brilho, Yanzi se tornará sua noiva. O que será que eles acham disso? A garota imediatamente se opôs, ela era contra. Mas o patriarca achou que era uma boa ideia. Esse velho também tinha o mesmo pensamento. Um discípulo talentoso e a filha da família Lu eram uma combinação perfeita no céu. Depois disso, Shu Shan e a família Lu podem cooperar mais, e esse velho concorda com esse casamento. Yanzi se ressentiu por não ser uma ferramenta que a família Lu possa usar para seu próprio benefício. A garota decide que cultivará nesta vida e, ilegalmente, nunca se casará. O patriarca a informa que ela ainda é jovem e que o Sr. Lin deve ter certeza de que ela entenderá tudo mais tarde. Afinal de contas, comparada a Shu Han, Wu Fiwu claramente se destaca. O próprio cara estava pensando no fato de que gostava de Yanzi, e não havia como voltar atrás agora. Quando ele matar esse cara, perceberá que não é digno nem mesmo de ser seu engraxate. E ele mesmo é digno da admiração dela. O Sr. Lin observou que um plano havia sido feito, então por que eles não o colocam em ação hoje mesmo? Deixe seu lutador ir lidar com aquele ignorante do Shu Han. O patriarca disse ao senhor que sua determinação era admirável. Então sugeriu que resolvessem a questão hoje. E enquanto ele não estava conversando, a superestrela se apresentou no palco. Essa música foi dedicada ao público. Nesse momento, o personagem principal e os outros estavam na sala VIP. Lianshu admirava essa garota. Ela tem uma figura tão bonita e sua presença é simplesmente divina. Ela é uma deusa incomparável. O gato demoníaco, por outro lado, não gostou dessa apresentação, e não gostou dela. Foi entediante e teria sido melhor comer pãezinhos cozidos no vapor. Xiao Yun disse que Shu Han realmente salvou Keir e a ajudou muito. Ela era da família Jingdu Meng, e eles certamente o agradeceriam generosamente. Com a ajuda da família Meng, seu futuro caminho de cultivo será mais suave. Esse é o sonho de muitas pessoas. O protagonista se opôs, mas não havia necessidade disso. Tudo isso aconteceu simplesmente após a queda. Ele tem outro assunto a tratar, portanto, voltará imediatamente. Xiao Yun parecia excessivamente confiante, o que a irritou. Enquanto eles estavam conversando no palco, houve uma explosão e alguém apareceu lá. Keira estava confusa, ela não sabia o que estava acontecendo. O público também não sabia quem era ou o que estava acontecendo. E o cara que chegou perguntou se Shu Han estava aqui. Wu Fiu se apresentou. Ele é um cultivador de espadas de Shu Shan e quer ter um duelo justo com Shu Han e tirar sua vida. O protagonista ouviu suas sugestões e ficou um pouco surpreso. Os membros da família Lu e o resto de seus convidados também entraram no salão. A plateia estava mais uma vez confusa, não sabia o que estava acontecendo. O segundo irmão gritou que sua família estava ocupando o local hoje, então as pessoas que eram irrelevantes que saíssem da sala. Todos imediatamente começaram a sair correndo. Não há necessidade de se aglomerar, se a briga começar, todos podem se machucar. Xiao Yun não entendia o que estava acontecendo, então perguntou sobre isso.
Todos esses cultivadores fortes estão realmente aqui para massacrá-lo? O herói viu que a família Lu tinha finalmente dado o primeiro passo contra ele. Em sua vida passada, Lu Zhaoyun, o patriarca anterior da família Lu, havia causado a queda deles com suas ações desprezíveis. Parece que a natureza das pessoas é difícil de mudar, e agora ele estava agindo da mesma forma. Wilfield pediu que o cara saísse. Se ele fosse um homem de verdade, já teria se mostrado há muito tempo. Ele é um gênio do Monte Shu, e definitivamente o matará hoje. Keer ficou indignada. Ele interrompeu o show dela. Ela tentou atacá-lo. O cara se perguntou se era mesmo a senhora. Keer. Que sorte ele teve de encontrá-la hoje, afinal. Ele voltou facilmente do golpe da garota. Depois disso, ele se curvou e disse que tinha sido um mal-entendido. Ele tinha vindo para encontrar Shu Han, e assim que o matasse, ele se desculparia pessoalmente com ela. O cara pensou que os céus o favoreciam. Se ele conseguisse juntar a famosa estrela Men Keer com Yanzi, então ele desfrutaria de uma vida de felicidade. E enquanto ele estava desprevenido, Lian Shu o atacou com sua bota. Quem ele pensa que é, deixe-o ter algum respeito. Ele ainda se atreve a desrespeitar sua deusa. O cara vai lhe dar uma surra por isso. Wu Fiu se ressentiu de quem ele era e de como podia tratar o povo do Monte Shu de forma tão cruel. Lian Shu explicou que o Monte Shu não significava nada para Jin Shidongtian, pois eles haviam matado inúmeros deles. Isso irritou o interlocutor, que se preparou para enfrentar sua espada Wen. O Sr. Jian imediatamente ordenou que ele parasse. Afinal, sua tarefa é matar Shu Han. Que ele não desperdice a energia de sua espada aqui e enfraqueça seu ataque. Quanto a esse jovem cultivador desrespeitoso, ele realmente vai se ajoelhar e se arrepender, ou vai ter suas pernas quebradas? O garoto se ressentiu. Não deixe que esse velho pense que pode intimidá-lo. O Lorde achou isso interessante. Parecia que seu Monte Shu tinha ficado em silêncio por muito tempo, permitindo que esses cultivadores recém-recuperados se tornassem arrogantes. Ele mostrará como eles se esqueceram do poder do Monte Shu. Eles não podem nem imaginar a gloriosa reputação que sua montanha já possuiu. Depois de dizer isso, ele imediatamente atacou o cara com sua espada. Para se defender, o homem jogou sua lâmina na direção da lâmina do inimigo, mas sua arma foi imediatamente destruída por ele. O Sr. Lin informou aos jovens que sua montanha é uma seita de espadas de 1000 anos. Todas as espadas usadas nela são armas divinas. E essa arma divina não pode ser resistida por objetos comuns. Hoje, ele quebrará seu juramento e usará essa espada azul-púrpura para tirar a vida deles. Que esse cara pense que isso é um aviso para que todos mostrem reverência ao seu Monte Shu. Enquanto o homem estava conversando, o protagonista decidiu ajudar. Lian Shu, que eu não posso garantir, é uma espada voadora tão rápida. Lian Ye não percebeu como sua arma estava quebrada. O cara riu. Ele fala muito, chamando-a de espada roxa de arma divina. E na realidade, acaba sendo um mero lixo. O homem estava indignado como isso aconteceu. E quem fez isso? Shu Han se aproximou deles. Ele soube que eles queriam matá-lo. O Sr. Lin perguntou quem ele era, e o Sr. Lin disse que ele era o homem. O Sr. Lin perguntou quem ele era, e como se atrevia a tocar em sua espada. O ancião da família Lu disse que era Shu Han. Wu Fivu se aproximou imediatamente, então era ele quem ele estava procurando, e ele pensou que ele seria um covarde. Mas já que ele está aqui, que comece seu desafio. O herói não percebeu que ela se atreveu a desafiá-lo para uma luta? O interlocutor se perguntou. Eles são um bando de meros humanos humildes, mas não sabem de onde vem a arrogância deles. Eles agem de forma tão arrogante na frente de um discípulo do Monte Shu. Eles não sabem como soletrar a palavra morte, então ele vai lhes mostrar. Zhao Yuan informou o cara. Será a morte para você. Eu me pergunto se ele não tem medo da morte. Shu Han se lembrou de que ele o havia ajudado recentemente, então isso significa que é assim que eles vão agradecê-lo. Juntando-se ao Monte Shu para matá-lo. O segundo irmão ficou indignado. Como ele é arrogante, ele até se dirige ao chefe sem respeito. O velho disse que ele havia lhe dado uma chance de se casar com Yanzi, mas como ele não conhece seu próprio valor. Ele cortou todos os laços com sua família e é o culpado por seus próprios problemas. O protagonista disse que isso significa que é assim que eles agora estão em inimizade. Mas essa é apenas a opinião pessoal de Lu Zhaofeng. Ou talvez seja a decisão de toda a família. O chefe da família disse que essa pessoa representa toda a sua família. O que ele diz é o que toda a sua família fará. Shu Hanyu agora estava claro. Mas esse cara não é páreo para ele. O que será que esse velho tem? Embora fosse um pouco exagerado, ele ainda poderia ser seu rival. Liang Ye se ressentiu do quanto ele estava assumindo.
Ele estava cultivando no Monte Shu há décadas, e nunca esperou que encontraria um pirralho arrogante como ele quando descesse a montanha. No entanto, se ele não o matasse, perderia todo o respeito em sua própria montanha. De repente, Keer gritou para que ele parasse. Todos eles pareciam ter se esquecido de algo. O show é dela. Eles podem atrapalhar se quiserem, mas também querem matar alguém na frente dela. Então, por que eles estão se deixando levar por tanta coisa? O patriarca da família de Lou diz que ela é da família Dreamer. Isso significa que não é de surpreender que ela tenha alcançado o estágio de fundação em uma idade tão jovem. Eu me pergunto se a senhora Dreamer será capaz de dar um rosto à sua família Lou e à montanha Shu. Depois de resolver esse assunto, a família dele com certeza pedirá desculpas à senhorita. A garota não se importava nem um pouco com quem estava na frente dela. Afinal, Shu Han é seu salvador. Portanto, se eles quisessem matá-lo, ela definitivamente não ficaria de fora. O protagonista se opôs. Afinal, não era da conta dela, e ele mesmo cuidaria disso. Keer ressaltou que havia muitos deles. Lianshu então pediu a Shu Hanyu que tivesse fé. Tudo ficará bem, eles não sabem com quem se meteram. Wu-Fiu se perguntou o que esse Shu Han pensa de si mesmo para merecer a intervenção de seu mestre. Ele o mataria por isso agora. O herói disse que, na caverna Jingxi, Dongtian Chuyuan e outros se juntaram ao Lorde Demônio e o atacaram. Ele os matou porque foram eles que deram o primeiro passo. E ele tem que explicar isso a eles do Monte Shu. Então, é realmente verdade que mesmo depois de suas palavras, eles ainda querem matá-lo? O oponente apontou que ele ousou caluniar seus companheiros de montanha. Então isso era imperdoável. Mesmo que Lin Chuyuan quisesse matá-lo, ele tinha seus próprios motivos para fazer isso. Ele, por outro lado, era um plebeu humilde que ousou resistir. Seu crime já merecia a morte. Shu Han agora percebia quem ele realmente era, então o deixou atacar. O inimigo atacou imediatamente, declarando que hoje era seu último dia. O herói não ficou parado e também atacou com seu machado. Como consequência, os dois oponentes se uniram. O herói sorriu e perguntou se o inimigo estava pronto para morrer. Depois disso, ele imediatamente destruiu sua espada e desferiu um golpe esmagador no corpo do inimigo. O Fio não percebeu como isso aconteceu. Ele nem mesmo percebeu o que havia acontecido. Depois disso, seu corpo caiu no chão. O golpe atingiu o coração e por isso o cara morreu. As pessoas presentes não conseguiam acreditar no que havia acontecido. O Sr. Lin imediatamente correu até seu discípulo. Depois de pegá-lo, percebeu que ele havia morrido e ficou horrorizado. O patriarca ordenou imediatamente que os membros da família cercassem o local e impedissem a fuga de todo o Han. Ele matou Lin Wufiwu. Liang Ye gritou que o cara era um monstro implacável que só queria matar. O herói então o chamou de velho tolo. Ele não entende absolutamente nada. Esse cara, que ele está segurando sozinho, disse que a luta será até a morte. Hoje ele vai lhes mostrar como ser pessoas decentes. O homem estava realmente irritado quando disse isso. Ele vai esmagar esse pirralho em pedaços. Para isso, ele usou sua habilidade marcial e criou algumas lâminas estranhas. Shu Han teve que se defender delas com sua machadinha. Mas ele não teve muita dificuldade com elas e repeliu todas as armas. Então o mestre disse a esse rapazinho que ele estava no topo do estágio de fundação. Ele não passa de um peixinho para ele. Naquele momento, ele começou a formar algo em torno de seu núcleo. Acabou se tornando uma grande técnica de espada. O patriarca ordenou que seus homens tomassem cuidado, afinal, essa é a famosa técnica da grande espada de Lin Tianju. Dizia-se que ele a havia adquirido acidentalmente de uma seita de espadas mais antiga do que Shushan. Depois de executá-la, o poder se concentra na Ilha da Espada como o pico de uma montanha. Até ele será prejudicado se não se esquivar. O segundo irmão disse que Shu Han era muito jovem e arrogante. Ele definitivamente morreria hoje por causa disso. Tianju disse que o cara tinha sorte porque morreria em suas mãos. Depois de dizer isso, ele imediatamente apontou sua técnica diretamente para o cara. Mas o herói não estava confuso. Ele sabia como se defender e disse ao inimigo para não pular acima de sua cabeça. Para se defender, ele usou seu machado novamente, só que o infundiu com energia concentrada de combate. Embora o ataque do inimigo fosse muito forte contra ele, o homem notou que esse pirralho estava se superestimando. Por causa disso, ele suspeita que seus órgãos internos já tenham sido despedaçados. Xiao Yun perguntou se esse era o fim e se ele iria morrer. Lian Shu se opôs a que ele não aceitasse isso tão facilmente. Quantas vezes ele poderia dizer a eles para não pensarem assim? Keer também ficou surpresa, afinal seu oponente é muito mais forte do que ele. Shu Han, enquanto conversavam gradualmente, começou a destruir a lâmina do inimigo.
que estava rachando cada vez mais a cada investida de energia amplificada. Lin Qianzhu simplesmente não conseguia acreditar no que havia acontecido. Como isso poderia acontecer? Sua lâmina havia se despedaçado. O recuo dessa técnica também foi forte e o homem ficou ferido. Ele logo se perguntou como sua espada poderia ter se quebrado. Shu Han pensou consigo mesmo que era de fato um golpe forte. Esse tipo de força era mais adequado para cultivar a arte sagrada do corpo nupcial. Logo, ele disse que agora era a sua vez. O homem estava indignado. Esse pirralho certamente havia quebrado sua espada. Ele admitiu que o havia subestimado. Mas a diferença de níveis de cultivo entre eles era muito grande. Shu Han estava apenas atacando. Ele já estava cansado de ouvir isso. Então era hora de ele morrer. Lin Qianzhu não ia desistir tão facilmente. Ele usou uma habilidade do Monte Shu chamada Qi Profundo da Espada. Junto com essa técnica, ele correu para encontrar seu oponente. Uma enorme corrente de energia marcial se espalhou pela sala. Menkeer sabia que essa técnica do Qi Profundo da Espada era uma habilidade única da Montanha Shu. Por causa disso, não seria um exagero chamá-la de a técnica de espada mais forte da montanha. É uma técnica incrível. Até mesmo o Qi de espada disperso nos arredores faz com que essas pessoas se esforcem ao máximo para simplesmente resistir a ele. Xiao Yun perguntou a Lian Shu se ele ainda tinha fé em seu Shu Han. Ele teria que se esforçar muito dessa vez para sobreviver, e talvez tivesse sorte se conseguisse. Mas o cara disse que se apresentará mais algumas vezes e que Shu Han não pode perder. O ancião da família Lu disse que, com o profundo Qi da espada saindo, essa batalha não seria mais tensa. O chefe da família nem mesmo esperava que ela parecesse tão poderosa. Depois de liberá-lo, o céu e a terra pareceram mudar de cor. Se usada corretamente, Lin Qianzhu seria capaz de matar um cultivador do estágio de fundação, mesmo que ele estivesse no estágio de fundação central. Shu Han percebeu que o núcleo desse grande demônio parecido com uma lula tinha chegado na hora certa. Era preciso usá-lo agora. Portanto, ele o retirou e começou a liberar energia gradualmente. Qianzhu nunca pensou que para lutar contra um cultivador como esse, cara seria necessário usar o Qi profundo da espada. Mesmo assim, isso foi uma verdadeira vergonha para ele. O protagonista notou que esse velho e general morreria de vergonha agora. O inimigo não entendia. Ele realmente achava que, sob o poder do Qi da espada profunda, suas palhaçadas funcionariam. Eu me pergunto como ele gostaria de um ataque desses. Talvez a técnica desse homem tenha se fundido com o núcleo de lula do demônio parecido com uma lula. Depois disso, uma poderosa explosão ocorreu, dissipando a técnica do inimigo. Qianzhu ficou horrorizado e não percebeu o que havia acontecido. O outro homem foi atacado por algo e jogado para trás alguns metros. Como consequência, o corpo do homem bateu e caiu no chão. Ele era bastante pesado e estava expectorando sangue. Quando se recuperou um pouco, notou que as bombas comuns não poderiam tê-lo ferido. Eu me pergunto o que esse cara estava usando agora. Shu Han explicou que, infelizmente para ele, havia usado uma bomba que não era muito comum. Essa bomba foi criada a partir do núcleo de um demônio do estágio de formação do núcleo intermediário. Que ele não agonizasse e fechasse os olhos, pois não viveria mais. Por fim, Qianzhu se voltou para o antigo chefe da família Lu e pediu vingança. Imediatamente depois, ele caiu morto no chão. As pessoas presentes ficaram horrorizadas. Será que o mestre Lin realmente morreu assim? O ancião estava horrorizado. As coisas não tinham saído como ele havia pensado antes. Os discípulos do clã Lindao foram trazidos para cá pela família Lu e morreram em seu território. Embora certamente não fosse culpa deles, ele não seria capaz de se justificar perante o Monte Shu. O interlocutor perguntou. O mestre realmente queria dizer a mesma coisa? O ancião observou que eles já haviam ordenado que os discípulos da família Lu isolassem o local. É interessante como o assunto está progredindo. O segundo irmão disse que todos os discípulos capazes da família Lu estão aqui há muito tempo. Todo o local está hermeticamente fechado, de modo que o ancião pode ter certeza de que ninguém será capaz de entrar ou sair desse lugar agora. O ancião se alegrou e foi em direção ao protagonista. Suas intenções são más, pois foi por causa dele que Lin Qianzhu e seus discípulos morreram. Sua família deve dar uma explicação, Griff Shu, que o deixe se render agora. O protagonista disse ao velho que ele havia declarado pessoalmente antes que um duelo justo, independentemente de vida ou morte, aconteceria bem na frente deles. Nesse caso, por que quando eles morrem, ele pode simplesmente retirar suas palavras? Lu Jiaofeng explicou que Shu Han tinha usado uma maneira sorrateira de usar o núcleo interno demoníaco, e ao fazer isso, ele matou Lin Qianzhu. E aos olhos de sua família, isso parecia uma injustiça.
O homem apontou que a batalha não era uma batalha de vida ou morte, afinal. Afinal de contas, esse velho havia se humilhado tanto para ganhar o favor do Monte Shu. Com um chefe de família como ele, o clã Lu estaria condenado. Com essas palavras, ele fez o homem ficar furioso. O homem indignado gritou: "Como ele ousa dizer isso?" Naquele momento, ele usou seu poder e o direcionou para o protagonista. O homem também teve que se defender da reação. Ele aterrissou ao lado de seus companheiros, que perguntaram se ele estava bem. Shu Han sabia muito bem que um cultivador em estágio de refinamento não podia ser subestimado. O velho era incomparável com aqueles pseudo-cultivadores do estágio de refinamento da caverna Jingxi. O patriarca riu para ele que a vida não o derrotaria. Uma força suprime 10 encontros, mesmo que ele tenha sido capaz de matar Lin Tianju usando meios sorrateiros. Para ele ainda é um ninguém. Qualquer um de seus métodos seria apenas uma brincadeira de criança para ele. Lian Shu perguntou se seu companheiro estava bem. Ele nem mesmo esperava que o chefe Lu fosse se mostrar tão descarado. Portanto, ele sugere que eles se unam contra esse velho idiota. Os dois com certeza o derrotarão. O protagonista lhe pediu para não interferir. O caráter desse velho sempre foi questionável. Portanto, não há nenhuma surpresa aqui. Quando ele estava tratando os ferimentos do homem em questão, ele lhe disse algo no final. Embora seus ferimentos estivessem quase todos inundados, ele precisava terminar o tratamento e se recuperar. Será que ele se lembra disso? Lu Jiaofeng perguntou cautelosamente. O que ele estava querendo dizer? Deixe Shu Han parar com esse circo. Suas feridas antigas já estão completamente curadas. Seu nível de desenvolvimento supera até mesmo o de antes. E mesmo que ele implorasse ou menosprezasse, ele não o pouparia. O protagonista apontou que, nesse caso, você o estava atacando. Hoje sua família será expulsa da ilha de Nanadao. Lu Jiaofeng atacou imediatamente. Ele concordou com o que o cara estava dizendo. Shu Han utilizou suas habilidades de alquimia. Ele convocou um Sutri Alexin Supremo. A habilidade que aplicou foi a reversão do meridiano. Era uma bússola, uma técnica que jorrava com um raio rápido e se dirigia ao velho. Ele não tinha como se esquivar e por isso recebeu um golpe. Tudo aconteceu tão rápido que ele nem imaginava como poderia ter sido. Seu corpo caiu imediatamente no chão como um saco vazio. Assustados, os membros da família correram para a cabeça. Os homens levantaram o velho e ele estava cuspindo sangue. Lu Jiaofeng não entendia o que Shu Han havia feito com ele, o que estava acontecendo com seu corpo. E o personagem principal havia lhe dito antes que suas feridas não estavam totalmente inflamadas e que ele precisava parar. Em sua vida passada, o personagem de Lu Jiaofeng já era um cara questionável. No meio do estágio de revitalização da energia espiritual, ele perseguiu o tesouro de outra pessoa. Por causa disso, parentes e amigos morreram por sua culpa, o que levou à queda de toda a família. Portanto, quando o protagonista estava tratando as feridas do idoso em questão, ele usou o Sutra do Elixir Supremo para deixar uma brecha em suas feridas antigas. E assim, quando essa brecha se abriu, o rio pareceu transbordar de suas margens. Em apenas um momento, todo o corpo de Lu Jiaofeng sofreria uma recaída de seus ferimentos antigos, e ele morreria instantaneamente. O velho gritou para que os outros atacassem. Eles precisam matar esse cara, e ele precisava curar seus ferimentos. O segundo irmão ordenou que todos os discípulos da família Lu ouvissem sua ordem com atenção. É necessário matar esse canalha. Eles imediatamente correram para matá-lo. Esse jovem pirralho, sem antecedentes ou apoio, ousa desafiar sua família. Mas com aqueles que atacaram, o protagonista lidou com muita facilidade, embora houvesse muitos deles. É claro que Lian Shu também veio em seu auxílio. Ele observou que nunca tinha visto um clã pior do que esse, mas nada que hoje fosse o fim dele. Xiao Yun perguntou a Keer o que eles deveriam fazer. A garota respondeu que Shu Han, o salvador deles, precisa agir e eles não podem ficar parados. O tio Yanzi entrou em ação. Hoje, o garoto pagaria pelo que havia feito. Logo suas armas também convergiram uma para a outra. O homem estava confiante em sua vitória, então atacou rapidamente. O herói se esquivou habilmente de seus ataques rápidos. O segundo irmão logo disse que lamentava o fato de o garoto ser órfão. Caso contrário, ele teria destruído todo o seu clã. Enquanto ele dizia isso, os heróis imediatamente destruíram suas armas. E também infligiram um ferimento grave no corpo do homem. Como consequência, o homem caiu imediatamente no chão. Seu irmão estava preocupado com ele, pois achava que ele estava acabado. Por isso, ficou ressentido com o homem por tê-lo matado. Shu Han voltou-se para o senhor da família Lu. Como o atual patriarca da família, ele tem a chance de impedir tudo isso.
A razão pela qual ele está dizendo essas palavras e aconselhando-o novamente está no rosto do Sr. Lu. De qualquer forma, sua família será destruída hoje. Seu interlocutor não lhe deu ouvidos. Disse que lutaria até o último suspiro e correu para atacar. Mas o protagonista conseguiu lidar com ele ainda mais facilmente do que os outros. O corpo do homem caiu imediatamente no chão. Os outros correram até ele e queriam salvar a família da lava. E enquanto ele não estava indo para lá, o herói aproveitou o trovão celestial 3 vezes. Como consequência, os discípulos em questão foram destruídos. Enquanto isso acontecia, o velho continuava a regenerar suas forças e ferimentos. Logo, ele estava pronto para continuar a batalha. Portanto, ele correu em direção ao pirralho e lhe disse que estava à beira da morte. Agora que seus ferimentos estavam completamente curados, ele o mataria. Shu Han estava muito cansado desse homem. Ele claramente não percebia com quem estava se metendo. Tudo bem, ele decidiu lidar com ele. Para isso, ele usou o Sutra Alquímico Destruidor de Meridianos acima. Ele pediu que o Sutra se separasse para ele e direcionou toda a técnica para o velho. Lu Xiaofeng estava confuso. Ele não entendia o que estava acontecendo com seu corpo. Algo estava acontecendo em suas pernas, como se pequenas explosões estivessem acontecendo. Além disso, essa técnica se espalhou por todo o seu corpo. Então o homem percebeu que estava tudo acabado. Ele poderia morrer. Depois de mais alguns momentos, foi isso que aconteceu. Seu corpo estava simplesmente sendo despedaçado. O protagonista disse que teve misericórdia dele, mas ele nunca percebeu isso. Na verdade, a técnica de alquimia mais poderosa de todos os mundos é o Sutra da Alquimia Suprema. As garotas ficaram aterrorizadas. O cultivador do estágio de nucleação da alma morreu assim. O atual chefe da família não conseguia acreditar que seu mestre estava morto. Ele caiu no chão horrorizado, amaldiçoando Shu Han por tê-lo matado. Acontece que ele também havia destruído o legado secular da família. Logo, o homem reuniu seus pensamentos e anunciou a todos os membros da família que ouvissem com atenção. Shu Han deve ser morto agora. Esse pirralho patético, mesmo ao custo de sua família, deve ser morto. Ele deve ser morto por arruinar o caminho da família para a glória. Quando todos decidiram atacar, mais uma vez, o herói os chamou de formigas humildes. Depois disso, usando um machado, ele golpeou o chão. Com o poder desse ataque devastador, muitos dos que o estavam atacando foram destruídos. O patriarca atual percebeu que a situação era crítica. Essa pessoa era muito forte, mas ele não pode fazer nada contra ela. Portanto, ele, como atual chefe da família, começou a entrar em contato com o patriarca da família Lu. Somente na pesquisa de vida ou morte, ele se atreve a incomodar o mestre divino. Ele pede que o mestre divino tome uma atitude e mate a pessoa em questão. Imediatamente depois, um trovão ressoou e nuvens negras apareceram no céu. O telhado do prédio em que todas as pessoas estavam desabou imediatamente no chão. O mestre divino apareceu e perguntou por que era necessário convocá-lo mais cedo. Ele realmente conseguiu uma árvore mística de 9 perfis? O homem, por outro lado, pediu ao grão-mestre divino que salvasse o clã deles. Para isso, esse cara precisa ser morto. Mas o grão-mestre divino atacou imediatamente o chefe da família em vez do homem. Isso lhe pareceu ultrajante. Eles estão perdendo tempo lidando com um mero pirralho. Ele estava desperdiçando sua presença divina aqui. O homem observou, embora seu clã ainda não tivesse recebido. A informação exata sobre a árvore mística apareceu nos últimos dias, e tem algo a ver com esse tal de Shu Han. Se os mestres divinos o eliminassem e interrogassem sua alma, com certeza conseguiriam obter informações sobre a própria árvore mística. O interlocutor ficou tão interessado que pediu detalhes. O protagonista, por outro lado, pensou sobre esse mestre divino. Havia um conflito entre os 13 senhores demônios da Cidade da Noite Eterna e os 12 senhores divinos do Imperador. Além disso, essa pessoa estava apoiando secretamente o clã Lu, obtendo informações sobre a árvore mística dos 9 profundos. Parece que, em sua vida passada, depois que o chefe do clã Lu adquiriu a árvore mística dos 9 profundos e seu desaparecimento inexplicável, foi provavelmente porque esse mestre divino aproveitou a oportunidade. Inesperadamente, foi Lu Yanzi quem acabou sendo afetado. Seu pai biológico acabou causando a morte da garota. O mestre divino ficou indignado. Ele lhe fazia uma pergunta, então deixava seu interlocutor responder imediatamente. Junto com isso, ele aumentou seu ataque, e as pessoas simplesmente não conseguiam mais se manter em pé. Xiaoyun se perguntava o quão forte ele era. Ela disse que não sabia, mas poderia dizer que somente cultivadores acima do estágio de alma nascente poderiam atingir tal pressão, o que causava um tremor incontrolável dentro deles.
A garota Lianshu disse que era melhor seu irmão ir embora. Embora ele tivesse acabado de matar um cultivador do estágio de alma nascente, o que era realmente uma visão inspiradora, ela não podia deixar de sentir que essa pessoa poderia facilmente esmagá-los. De qualquer forma, o rapaz comentou que tinha fé em seu irmão. Nesse momento, o protagonista usou a técnica de transcendência do corpo celestial. Naturalmente, a força inimiga era enorme em sua direção. Mas o cara permaneceu inabalável, pois sabia que poderia lidar com essa força. A pressão tão forte que ele estava sentindo claramente não deveria ser desperdiçada. Portanto, ele usou a técnica de transcendência do corpo celestial, destruindo o corpo. No final, Shu Han sentiu algo interessante. Depois de tanto tempo lutando para viver a morte sob a imensa pressão dessa divindade, a técnica de transcendência finalmente havia avançado. Ele havia atingido o pico do corpo celestial supremo, correspondendo à longevidade dos próprios céus. Esse caminho de desenvolvimento era incrivelmente difícil. Não só era necessário internalizar a essência das várias bestas celestiais e terrestres, como também era necessário passar por milhares de provações. Cada passo adiante comparava a provação de sua vida com a da morte. Na técnica de transcendência do corpo celestial, há dois reinos principais: o pequeno reino celestial e o grande reino celestial. O pequeno reino celestial consiste em 72 níveis, e o grande reino celestial consiste em 36 níveis. Isso pode ser chamado de um reino, um nível de calamidade, uma arte divina quase inatingível e incomparável. Afinal de contas, no passado recente, o cultivo da técnica de transcendência do corpo celestial do cara só tinha alcançado o 5º nível do pequeno reino celestial. E, em sua opinião, esse é um caminho pesado e distante. O mestre divino disse que, para suportar sua pressão, é preciso ter uma certa quantidade de habilidade. Mas as formigas ainda não conseguem virar a maré. E esse cara ainda está superestimando suas capacidades. Naquele momento, ele tentou atacá-lo. Shu Han não esperava que houvesse uma divindade por trás da família Lu. Mesmo que essa divindade estivesse apenas mostrando traços de sua presença divina nesse momento, ela estava além do que o estágio atual de cultivo do cara poderia suportar. A diferença entre suas forças era muito grande, então ele nem sequer resistiu. E o mestre divino tentou agarrá-lo e puxá-lo para fora. Lianshu estava muito preocupado com seu companheiro. De repente, um exército de guardas-dragões apareceu do nada. À frente deles estava o preguiçoso Lin Fei Wei. O homem perguntou quem se atrevia a fazer bagunça. Xiao Yun comentou que estava tudo bem. O exército de guardas do dragão finalmente tinha feito uma pausa. Keer disse quem era. Era o irmão mais velho Wei. Ele está a apenas um passo de entrar no estágio de formação da fundação. Ela espera que ele salve Shu Han. Essas pessoas atacaram o mestre divino que estava tentando roubar o cara. Mas quando o enfrentaram, foram derrotados, pois ele era muito forte. Por causa disso, o comandante do esquadrão que estava chegando caiu imediatamente no chão. As meninas correram até ele, preocupadas se ele estava bem. O homem disse que estava bem, mas não entendia o que estava acontecendo. Keer lhe disse que o amigo delas havia sido levado por aquela mão gigante, e ela queria saber se ele poderia salvá-lo. Lin Fei observou que essa mão gigante é incrivelmente forte. Na verdade, é mais forte do que todas as coroas que ele já conheceu. Portanto, estava simplesmente fora de seu alcance. Ele nunca havia enfrentado uma criatura tão formidável, e de repente, era provável que morresse. A garota não entendia o que eles deveriam fazer nesse caso. Deveriam simplesmente vê-lo morrer? O homem então disse que seu exército de guardiões do dragão havia sido criado recentemente. E essa situação está além de suas capacidades. Ele sugere que eles entrem em contato com o clã dos sonhos imediatamente e relatem tudo para os superiores na capital imperial. Deixe que eles mesmos lidem com isso. Keer não estava com vontade de fazer isso, mas afinal, ela ia ligar para o avô. E enquanto eles não estavam conversando, o chefe da família Lu estava rindo. Finalmente Shu Han morreria. Por causa dele, toda a herança de sua família foi destruída em um instante. Por isso ele o odeia. Lianshu defendeu seu companheiro. Ele o amaldiçoou. Então agora todos morrerão. Naquele momento, ele atacou os guardas da família e os matou com um único golpe. O homem voltou sua atenção para ele. E viu aquele que já estava ao seu lado e o atacava. O mestre divino continuou dizendo ao protagonista para contar rapidamente o mistério da árvore mística. Se a informação fosse valiosa o suficiente, ele seria capaz de perdoá-lo por suas ações. E mais uma vez, seria capaz de lhe dar uma chance de redenção. Ao fazer isso, ele poderia até considerar aceitá-lo como discípulo. Shu Han sorriu. O que ele está dizendo? Será que ele é digno de se tornar seu mestre?
O interlocutor estava indignado. Ele parece não conhecer limites. Está pessoalmente sondando sua alma em busca de respostas. O protagonista sugere que ele precisa de uma árvore mística. Nesse caso, ele vai mostrá-la a ele. O corajoso mestre sabia que a aura da árvore divina não pode ser confundida. Portanto, é de fato essa. Muito bem, bem na frente dele está o último broto da iluminação. O cara é muito razoável, pois concordou e lhe mostrou essa árvore divina. Apenas a criatura estava prestes a pegá-la, quando o cara agarrou a árvore e correu para a frente. Ele informou que era uma pena que cada folha da árvore mística fosse incrivelmente difícil de crescer. Na verdade, hoje, ele não tinha escolha a não ser usar essa única folha. O mestre divino ficou indignado. Deixe-o dar a árvore divina a ele, caso contrário, ele se arrependeria agora mesmo. Quando o mestre divino tentou atacar o cara, ele usou o pergaminho celestial caótico e a manifestação do grande Dao. O céu e a terra mudaram de lugar, desafiando os deuses. Devido à habilidade usada, formou-se uma barreira protetora que destruiu tudo o que a tocou. Como consequência dessa ação, a mão do mestre divino foi destruída. A divindade não entendia o que estava acontecendo. Afinal, ele é um mestre divino, um mestre celestial imutável, e uma formiga como ele se atreve a desafiá-lo. Quando sua presença divina chegar, ele o desafiará. Quando sua presença divina chegar, ele se arrependerá dia e noite. E assim, após essas palavras, o mestre divino foi destruído, ou melhor, sua presença foi destruída. Shu Han notou que a árvore mística era infinitamente maravilhosa, seus segredos não tinham limites. Pergaminhos celestiais caóticos, um mistério insondável. Cada folha da árvore mística é uma grande virtude, uma concentração de imensa energia que cresce e evolui. Portanto, naturalmente, o poder de cada folha não pode ser subestimado. E o pergaminho caótico celestial engloba todas as coisas, registrando os métodos exclusivos de utilização das folhas da árvore mística. Entretanto, o uso dessas preciosas folhas é um verdadeiro tormento. Porque é muito fácil usar uma folha, mas para cultivar outra folha, só se consegue sabe-se lá quando. Nesse momento, a batalha abaixo de Lianshu estava avançando em direção ao atual patriarca da família. Ele o informou que sua morte estava cada vez mais próxima e que agora ele a cumpriria. O interlocutor sorriu. A morte de Shu Han não foi lamentável por causa dele. A maioria dos membros de seu clã foi morta ou ferida. Ele desejava poder despedaçá-lo pessoalmente, pedaço por pedaço. Mas ele já estava morto há muito tempo. De repente, o personagem principal apareceu. Ele vai mantê-los informados de que está bem. Um companheiro imediatamente correu até ele, feliz por ele ter sobrevivido. O companheiro pediu que ele não se preocupasse com ele. Lin Fei ficou surpreso. E sobreviver sob a mão de um cultivador tão forte como esse, e não parecer ferido, foi simplesmente incrível. Xiao Yun não estava mais surpreso. Keer se alegrou e agradeceu aos deuses por ele estar bem. Apenas o atual patriarca da família Lu não estava feliz. Ele não entendia como Shu Han foi capaz de sobreviver e não morrer. Esse não poderia mais ser o caso. A maioria dos membros de seu clã havia sido exterminada. E até mesmo o chefe havia morrido, e ele ainda estava vivo. O homem queria que o homem finalmente morresse. Quando o homem atacou, o personagem principal não foi deixado de lado. Ele correu para o ataque e desferiu um golpe esmagador. Isso fez com que o patriarca da família Lu caísse no chão. Logo, Shu Han disse que o havia aconselhado a parar antes. Caso contrário, seu clã estaria em perigo de extinção hoje. Mas ele não lhe deu ouvidos. De repente, Lu Yanzi apareceu do nada. A garota ficou horrorizada ao ver seu pai em um estado muito ruim. Também estavam espalhados por toda parte os corpos dos companheiros mortos da família. Ela não entendia o que havia acontecido aqui. Ao se aproximar, o homem disse que ela havia chegado bem na hora. Ele apontou a mão para a personagem principal e perguntou se ela podia ver. Tudo isso aconteceu por causa dele. O homem percebe que ela sente algo por ele. Mas a dívida de sangue pela morte de seus familiares deve ser vingada. Naquele momento, ele pegou sua lâmina e a cravou diretamente no coração dela. Yanzi não percebeu o que ele estava fazendo. Por fim, seu pai observou que, como atual chefe da família, ele se envergonhava de seus ancestrais e pagaria por seus pecados com a própria vida. Ele lhe atribui a tarefa de vingança. A garota terá que matar Shu Han e vingar todos os membros do clã. Essas foram suas últimas palavras, e seu corpo caiu morto no chão. A filha ficou horrorizada, pois não queria que seu pai morresse. O Rei Touro e as Asas Prateadas da Guerra também chegaram aqui. O menino perguntou o que havia acontecido. Yanzi não respondeu, mas perguntou a Shu Han, horrorizada. Por que ele fez tudo isso?
porque ele matou o pai dela e todos os outros. Por isso ela o mataria agora. Mas, correndo para atacar, ela parou alguns centímetros de cabelo antes dele. Depois disso, ela perguntou: por que ele não está se movendo? Ele não a considera uma oponente? A protagonista informou que a energia estava uma bagunça no momento, e que ela não tinha condições de lutar. O Silver Wings God of War também pediu que ele não a machucasse. O cara se virou e disse que ela não era páreo para ele. O que aconteceu hoje foi culpa da família dela. Depois disso, a garota ficou horrorizada e caiu no chão, gritando que o odiava. Ela chorou amargamente e ainda não havia percebido a perda de sua família. Um mês se passou após esse evento. Para os alunos reunidos, Li Kai-shan lhes disse que, como beneficiários da revitalização da energia espiritual nos últimos 6 meses, eles eram os beneficiários dessa era. Eles caíram na onda da Grande Era e são os favoritos da Grande Era. E hoje eles já estão se formando. Nos exames de artes marciais deste ano, a Escola de Ensino Médio da Ilha Nadal apresentou resultados excelentes. Como consequência, 17 alunos foram para a medida das melhores academias de prestígio. Entre eles, 6 alunos foram admitidos nas melhores universidades, como Qingbei e Tianjin. Entre as milhares de escolas de ensino médio do país, eles ficaram entre os 10 primeiros. Tudo graças às oportunidades que esses alunos tiveram na Jingxi Cave. Os alunos disseram que uma batalha realmente incrível aconteceu lá, o que os ajudou a se tornarem mais fortes. Eles devem agradecer a Shu Han e também a Sra. Lu. Se eles não os tivessem conduzido à caverna, poderiam ter morrido lá. Uma das meninas disse que eles eram de fato seus salvadores, mas por alguma razão, elas não viam essas pessoas há muito tempo. Naquele momento, o personagem principal estava na vila da escola. O gato demoníaco estava descansando como sempre. E Shu Han convocou um velho de seu artefato. Para ele, o homem lhe disse que sabia que ele viria procurá-lo. O velho disse ao seu jovem amigo que, embora a caverna Jingxi já estivesse selada, o 13º Lorde Demônio ainda estava esquivo. Agora, ele só pode integrar uma parte do céu Jingxi nessa ficha que está à sua frente. Ele é apenas um remanescente de sua alma e é incapaz de levá-la embora. Portanto, esperamos que ele ainda possa segurá-la em suas mãos. Shu Han tinha 2 perguntas. Primeiro, por que o 13º Lorde Demônio estava ansioso para colocar as mãos na caverna Jingxi? Ou será que ele se tornou especial nesse pequeno mundo das cavernas? Em segundo lugar, por que o velho lhe confiaria a ficha de Kangshan para guardá-la também? Para a primeira pergunta, o interlocutor não sabia a resposta porque ele é apenas o 3º mestre da caverna Jingxi. No entanto, sendo o primeiro reino celestial a experimentar um renascimento da energia espiritual, a caverna Jingxi deve possuir alguns segredos para atrair o notório 13º Lorde Demônio. Deve haver alguns segredos importantes por trás dela. Quanto à segunda pergunta, é muito simples. A razão pela qual ele lhe confiou a ficha de Kangshan é porque esse gato o escolheu. Embora esse gato pareça bobo agora, sua origem é claramente incomum. Em todos esses anos, ele nunca ouviu se aproximar tanto de outra pessoa além dele mesmo. Seria mais correto dizer que essa é a escolha do gato, não a dele. Agora estava claro para o protagonista que esse gato tinha um histórico realmente excepcional. Em uma vida passada, até mesmo o próprio imperador havia sido derrubado em um único golpe por um gato calculado durante seu auge. Como será que ele poderia ser comum? No final, o rapaz concordou em ficar com essa ficha para si, mas com uma condição. Ele quer ganhar o controle da caverna Jingxi. O ancião disse ao jovem amigo que, devido à recente agitação, a maioria dos lugares da caverna foi bloqueada. Por causa disso, os seres vivos não podem entrar e sair. Portanto, mesmo que ele lhe dê o controle, isso não será útil. Shu Han lhe garantiu que ele não precisava se preocupar com isso. O cara pode tratá-lo como uma enorme instalação de armazenamento. Como ele sabe, quanto maior o artefato de armazenamento, mais difícil é criá-lo. Mesmo um especialista venerável pode criar um artefato com 10 metros de espaço em cada lado. Até mesmo um especialista venerável pode criar um artefato de armazenamento com um espaço de 10 metros de cada lado. O velho ficou surpreso por ele estar considerando todo o reino dos céus como um artefato de armazenamento. Ainda assim, isso mostrava que o cara tinha habilidades excepcionais. Ele passará o controle para ele, pois tem algumas coisas a fazer. Se ele não voltar dessa viagem, o herói pode confiar o futuro da caverna Jingxi a esse gato bobo. Com isso, o interlocutor se despediu do rapaz. 2 semanas depois, o herói foi de trem para algum lugar. Mas ele não estava sozinho.
Então perguntou à garota por quanto tempo ela ainda o seguiria. Talvez ela parasse de fazer isso, afinal. Rui respondeu que a aparência de um inimigo deveria estar gravada em seu coração. Ela costumava pensar que ele tinha um coração compassivo como o de um bodhisattva. Afinal de contas, na caverna Jinshi, ele havia se colocado em perigo muitas vezes para salvar os outros. Agora lhe parecia que ele tinha um coração impiedoso. Ele sabia que gostava muito de Yanzi, mas, sem hesitar, matou toda a família dela. Shu Han explicou que algumas pessoas precisam morrer, pois isso estava destinado a elas em suas vidas passadas. Mas algumas pessoas não precisam morrer, como Yanzi. Na verdade, ele fez uma escolha. Se toda a família Lu morresse, ela não deveria morrer, e ele realmente a salvou. A garota achou que era muita hipocrisia chamar salvar de assassinato. Em seguida, o herói afirmou que estava indo estudar na Universidade de Tsingbei. Será que o companheiro também está indo para essa academia? É uma escola de artes marciais e nem todo mundo pode ir para lá. Rui não entendeu. Ele não sabe que há alunos entre eles que entraram por suas próprias habilidades. Isso representa apenas uma pequena parte da academia. Um número maior de alunos é recomendado por várias seitas, bem como por famílias de cultivadores. Assim como o Monte Shu e o clã Long, essas são as regras estabelecidas antes do renascimento da energia espiritual. O rapaz não entendeu. Ela realmente queria dizer que havia conseguido uma vaga por meio da recomendação de sua montanha Shu. A garota confirmou que esse era o caso. Qinbei, como uma das duas maiores escolas de exame marcial do mundo, reuniu os recursos de nações para o cultivo e sua riqueza ultrapassa a imaginação. Ainda mais do que a seita legal, e também os clãs. Ao entrar nessa escola, ela estudará e treinará arduamente por 3 meses, superando o nível de cultivo desse cara, que ela tenha confiança nisso. Em resposta, o herói apenas lhe desejou boa sorte. Depois de um tempo, eles chegaram à Academia de Artes Marciais. O homem disse que a academia deles era um tesouro nacional, que os pais não podiam entrar e que deixavam os alunos estudarem por conta própria. Por fim, Rui repetiu para que o garoto se lembrasse da data em 3 meses. Shu Han, por outro lado, estava feliz por ter chegado aqui, e Luo Yi já estava esperando por ele. Para entrar na Academia de Artes Marciais, os alunos se interceptaram pela ponte. Wei Shu informou aos novos alunos que não deveriam fazer fila aqui para conseguir um dormitório. O protagonista também estava em uma fila. De repente, alguém se virou para ele. Esse cara o cumprimentou, pois achava que ele também era um novo aluno, e também se ofereceu para comer batatas fritas. Soham Rexo. Em seguida, o novo conhecido se apresentou. Seu nome é Kyuya. Qual será o nome desse cara? O herói ficou um pouco confuso com esse nome estranho, mas deu o seu próprio nome. Kyuya estava feliz por ter encontrado tempo para já se distribuir pelos dormitórios, então sugeriu que fizessem uma fila. Mas o rapaz que estava com ele não entrou na fila, foi simplesmente morrer. O novo conhecido perguntou por que ele foi em frente. Afinal, todos deveriam se alinhar em uma fila. O herói respondeu que você está bem, ele não precisa entrar na fila. Ele simplesmente foi até a mesa e empurrou o cara que estava na frente. Em seguida, tocou o balão para testar a si mesmo. O professor ficou surpreso ao ver os resultados, porque o cara já tinha uma base da 9ª série. Wei Shu percebeu que ele era talentoso e que esse cultivo era impressionante. Mas o rapaz que deveria ter subido ficou ressentido e disse ao professor que agora era a vez dele e que essa pessoa estava à frente na fila. O professor perguntou: como assim? Uma fila como essa não existe. Deixe que os alunos se lembrem de que a regra principal de seu norte claro é que o mais forte será o primeiro. Rapaz, indignado, ele discorda. Esse homem parece magro, palavras muito comuns. Como ele pode ser mais forte do que ele? Ele está no 8º estágio da formação da base, no estágio inicial da formação do núcleo. A mulher se perguntou, com esse nível de talento e cultivo, ele ainda se atreve a duvidar? Honestamente falando, em uma academia de artes marciais comum, uma pessoa como ele era considerada um gênio entre os gênios. Mas aqui no norte, claro, isso não é suficiente, mesmo no nível intermediário. Embora sua ferramenta só possa reconhecer até o 9º estágio da formação da fundação. Esse discípulo está no mesmo nível inicial da formação do núcleo, mas se ela não estiver enganada quanto ao talento dele, ele deve ter ultrapassado o 9º estágio da formação da fundação e alcançado o nível de formação do núcleo do nível Terra. Formação do núcleo de nível Terra entre os novos alunos deste semestre. É preciso dizer que não havia muitos deles. O cara se perguntou o que significava a formação do núcleo de nível da Terra. Será que ela realmente existe? Não é um talento lendário? Então,
Alguém ficou surpreso ao notar que o Norte Claro e a Capital Celestial. Essas são de fato as duas principais escolas de prestígio deste mundo. As localidades estão reunindo gênios entre elas. Parece que os rumores são verdadeiros. No futuro, é melhor manter a discrição para não provocar algum monstro e acabar sem lágrimas. Wei Shu informou a Shu Han que seu dormitório ficava na área A, para que ele pudesse ir descansar. O rapaz lhe agradeceu. Embora ele não tenha estudado no Norte Claro em sua vida passada, ele ainda tem alguma ideia do estilo dessa escola. É uma academia de artes marciais conhecida por sua abordagem rigorosa e brutal, e tem um respeito sem precedentes pelos fortes. No Norte Claro, os mais fortes desfrutam de muitos privilégios. Assim, o herói se viu na área residencial dos dormitórios estudantis. Quem poderia imaginar que os dormitórios estudantis na Zona A são, na verdade, mansões separadas? Portanto, seria muito mais conveniente estudar afinal. De repente, o rapaz viu alguém que conhecia. Era Altian que também o viu. O herói se perguntou se ele também havia sido designado para a Zona A. Embora isso não fosse surpreendente com suas habilidades de linhagem de Deus Dragão, seria estranho se ele não estivesse na Zona A. Altian lhe agradeceu pela erva de regeneração de sangue de dragão que havia obtido para ele na caverna Jingxi. Caso contrário, com tantos gênios na Academia do Norte Claro, ele não seria capaz de entrar na Zona A. Por falar nisso, ele se perguntou por que o cara havia parado. O herói respondeu que estava na 107ª. Essa foi de fato uma coincidência interessante, já que Altian está na 106ª. Quem diria que eles seriam vizinhos dele? Shu Han perguntou se os membros da família Long não eram aceitos na academia de Tianjing. Perguntando-se por que ele estava no Norte Claro, ele ouviu que Long Wu também estava aqui. O interlocutor pediu para ser chamado de Long Shansheng. Ele estava tão acostumado a ser chamado por esse nome que quase se esqueceu de seu nome verdadeiro. Quanto ao motivo pelo qual ele veio para Clear North, não se pode dizer que ele não queira falar sobre isso. É que se trata de um assunto um tanto pessoal, e eles ainda não são muito próximos, então ele o informará quando se conhecerem melhor. O herói percebeu que, para ser franco, a família Long era a principal família de íons de cultivo em Huaxia. Embora o herói tivesse alcançado o posto de Lorde Celestial em sua vida passada, ele ainda não conseguia entender a essência interna da família Long. Quanto a Long Altian, o verdadeiro orgulho da família Long, parece haver mais por trás dele do que aparenta. Depois dessa conversa, o herói finalmente chegou à sua casa. Lá dentro, ele imediatamente tirou um artefato. De lá, apareceu um gato demoníaco. O herói notou que esse não era um lugar pequeno como a Ilha do Sul. Há muitos cultivadores de alto nível aqui. Portanto, ele pediu a essa criatura que não andasse sem rumo. Caso contrário, se ela fizesse barulho, ele não conseguiria limpá-la. O gato demoníaco, por outro lado, disse que esses frangos grelhados são muito saborosos e que se ele lhe der 10 pedaços todos os dias, prometerá não lhe causar nenhum problema. Shu Han já está começando a se arrepender de tê-lo trazido aqui. Eu me pergunto o que ele pode fazer além de comer. Enquanto eles estavam conversando na porta, alguém bateu. Kyo entrou na sala e, ao cumprimentá-lo, disse que era um vizinho. Ele ficou surpreso ao ver Shu Han, pois não esperava vê-lo aqui. O próprio herói não esperava esse encontro. Será que ele realmente mora ao lado dele? O interlocutor confirmou que ele mora na casa 108. Que coincidência! Ele não esperava que eles fossem vizinhos. Shu Han observou que essa é de fato uma coincidência interessante. Há de fato um talento oculto no Norte Claro. Esse cara gordinho não é tão simples quanto parece à primeira vista. Ele perguntou ao gato demônio se ele não queria batatas fritas. A criatura olhou para ele com admiração. Então, o cara lhe ofereceu algumas para comer, pois eram suas batatas fritas favoritas, e ele levou muitas delas com ele. Apreciando o sabor dessas batatas icônicas, o gato demoníaco disse que ele era uma boa pessoa. Kyo ficou feliz por finalmente alguém ter apreciado suas batatas fritas. Alguém gosta de suas batatas fritas, e isso é ótimo. O gato o informou que, a partir de agora, eles não são mais amigos, que se lembrem de lhe trazer mais salgadinhos. O cara disse que finalmente faria isso, pois havia encontrado um amigo nele. Depois de todos esses anos, ele finalmente encontrou alguém que está disposto a comer batatas fritas com ele. Portanto, ele é praticamente seu melhor amigo. O personagem principal estava observando em silêncio e com ceticismo o que estava acontecendo. Ele ficou surpreso com o fato de que nem mesmo um gato falante surpreendeu esse gordinho. Pelo contrário, ele aceitou alegremente suas fichas. Ou ele é excepcionalmente maleável,
Ou já teve que enfrentar criaturas falantes? É por isso que ele não se intimida com essas esquisitices. De repente, Ao Chan entrou na casa e anunciou que era hora de irem embora e que deveriam fazer as malas. Shu Han, sem entender nada, perguntou o que eles deveriam arrumar. O interlocutor ficou surpreso por não saber. Depois de serem designados para os dormitórios, os novos alunos têm de se reunir no campo de esportes, embora isso seja chamado de reunião em sua essência. Ela serve como um meio de estabelecer autoridade sobre os recém-chegados e, ao mesmo tempo, avaliar os talentos potenciais do grupo. Posteriormente, essa reunião ajuda os mentores a se concentrarem na mentoria futura. O garoto perguntou se ele poderia falar mais sobre isso. Naquele momento, Kyu informou que ele já estava ciente de tudo isso. E a afirmação de domínio sobre os calouros. Normalmente, alguns alunos seniores experientes vão demonstrar suas habilidades para ensinar uma lição aos novatos. Mas essas demonstrações, geralmente são discretas, e servem apenas para lembrá-los da disparidade entre eles e os alunos mais velhos, sem realmente prejudicá-los. Afinal de contas, aqueles que podem entrar no Qingbei são os principais gênios, cada um com sua própria parcela de orgulho. Se o espírito feroz dos novos alunos for enfraquecido, será mais fácil lidar com eles no futuro. Ao Tian observou que esse era de fato o caso. Quanto a testar os novos alunos, é apenas uma questão de reuni-los e oferecer uma recompensa tentadora para deixá-los com inveja. Assim, ocorre uma grande briga, com os mentores observados pelos tribunos, identificando os discípulos ilustres. Depois disso, o tempo passou e muitas pessoas já se reuniram no campo de esportes, pelo que ficou claro para o protagonista. Indivíduos como Lian Shu, Silverwing God of War e o poderoso Bull King vieram para essa academia. Quanto a Yanzi, ela havia entrado na academia Tianjing, mas é estranho que Lian Shu ainda não o tenha procurado. Isso não está de acordo com seu comportamento habitual. De repente, ele ouviu falar que Qin Luoyi era responsável por falar com eles. Afinal, ela é uma deusa. Alguém já ouviu falar dela? Ela é a irmã mais velha, a discípula pessoal do ex-diretor. Ela não é apenas bonita na aparência, mas também possui um cultivo aterrorizante que supera em muito seus colegas. Quando os alunos da classe alta os escandalizarem mais tarde, eles certamente lhes darão um bom espetáculo. É ótimo que eles possam se exibir na frente da irmã mais velha. Kyu se perguntou se o herói tinha ouvido falar de Qin Luoyi. Mesmo antes de entrar aqui, ele já tinha ouvido o nome da garota. Sua avó havia lhe contado que o ex-diretor havia recebido uma aluna incomum. Com seu talento, se ela fosse liderar o campo de batalha no futuro, poderia facilmente comandar um exército inteiro de cultivadores. O protagonista ficou muito satisfeito com o fato de a garota ser tão extraordinária como sempre. E com as capacidades do pavilhão de sementes do tesouro no Monte Funyu, ela se destacava ainda mais. Nesse momento, houve uma conversa do lado de fora do campo de esportes. Long Wu perguntou a Tingyia como foi tudo. O colega respondeu que eles haviam tomado conta de tudo. O sujeito disse que era bom que, entre os novatos deste ano, ele estivesse pelo menos entre os 5 primeiros. Quando eles competirem por honras, deixe-o encontrar Shu Han e destruí-lo para ele. O interlocutor disse para ter certeza de que ele o destruiria. De repente alguém gritou que eles já estavam aqui, eram os anciãos. O protagonista imediatamente voltou sua atenção para Qin Luoyi. Os alunos se perguntavam se era ela, sua reputação era bem merecida. Ela realmente merecia ser uma discípula pessoal convidada pelo próprio presidente Hua. Admirando-a, alguns ficaram simplesmente encantados. Devemos parar de fazer barulho porque ela está prestes a falar. Shu Han estava muito feliz por encontrá-la novamente nesta vida, apesar de ser um estranho para ela, mas ela é dele, e ninguém pode tirá-la dele. E assim a garota cumprimentou a todos em nome do presidente Hua da Academia Qingbei. Os rapazes admiravam uma voz tão bonita que os fascinava. Eu me pergunto se a sênior acompanhará a iniciação dos novos alunos pelos alunos antigos. Se ela for, os dois se preparam para se ajoelhar a seus pés. Que eles permitam que pelo menos algumas palavras sejam ditas a ela. Long Wu se ressentiu. Deixe esses pirralhos ficarem mais quietos. A Academia Qingbei respeita a força. Somente depois de passar nos testes eles seriam dignos de falar com a Sênior Qin. Os meninos ficaram indignados. Quem era ele para interferir? E o que isso tinha a ver com o fato de eles elogiarem o ancião? Que esses velhos não sejam muito arrogantes e se aproximem deles. Long Wu então disse à sua irmã que iria dar uma lição nesses pirralhos ignorantes. A garota pediu para não ir muito longe, pois eles ainda não tinham experimentado o batismo do campo de batalha. O interlocutor observou que eles de fato refletem o crescimento de uma energia espiritual revitalizada.
Eles são ainda mais desafiadores do que ele era quando entrou na escola. Então, ele não vai pegar leve com eles. Esses alunos são uns pirralhos. Esses 4 personagens foram escritos pelo presidente Hua antes de ele sair. Portanto, ele direcionou um desses caracteres para os recém-chegados. Deixe-os sentir toda a aura assustadora do ex-presidente. Um forte ataque foi imediatamente direcionado a algumas pessoas. A mera aparência da autoridade do presidente por meio de palavras era tão forte que alguns não conseguiram se conter. A pressão tornou-se simplesmente intransponível para eles. Alguns tentaram se segurar, mas não havia como eles se ajoelhar. Longwu lhes disse que isso era apenas o começo e que eles eram um bando de fracos. Depois disso, o cara intensificou seu ataque procurando por várias vezes. Muitas pessoas já haviam desistido porque a pressão era muito grande. Gostaria de saber qual é a força do verdadeiro presidente? Não é de se admirar que ele seja o pilar de sua nação. Nesse momento, o personagem principal e os outros ficaram quietos. Como já foi dito, parece que se os 4 personagens se sacrificarem pela justiça, dificilmente haverá alguém em todo o campo. De fato, a demonstração de autoridade dos antigos alunos não é apenas uma mera exibição. Kyu comentou que era definitivamente impressionante, mas suas batatas fritas foram esmagadas por causa dessa força. Enquanto alguns se levantavam, Longwu disse que eles eram durões. Mesmo que fossem dragões por fora, quando entraram nesta academia, deixaram de ser assim, e se transformaram em meros insetos. Na frente dos alunos mais velhos, eles são apenas novatos, e devem se deitar obedientemente. É melhor que os rapazes limpem as solas de seus sapatos com a língua, ou eles os obrigarão a ficar deitados até amanhã. Imediatamente após essas palavras, ele intensificou seu ataque várias vezes mais. Muitos dos que estavam se segurando caíram imediatamente no chão e se juntaram a eles. Os alunos ficaram indignados. Eles simplesmente se atreveram a insultá-los. É realmente irritante. Mas eles são fracos. Caso contrário, já teriam espancado esse cara há muito tempo. Eles já foram longe demais. Quem ajudará a lidar com esses caras? Alguém até queria conceder uma pedra espiritual. De repente, o protagonista ouviu uma voz familiar. Ele imediatamente voltou sua atenção para ela. Era o Rei Touro junto com as asas de prata do deus da guerra. Ele finalmente encontrou Shu Han. O herói perguntou onde estava seu companheiro Lian Shu. O homem respondeu que eles não o tinham visto. Então pensaram que ele já estava com ele. Longwu ficou surpreso com o fato de muitas pessoas ainda estarem de pé. Isso é muito inesperado. Bem, será que eles realmente acham que acabou assim? Se sim, eles são muito ingênuos. Em seguida, ele decidiu dar a última palavra. Que esse bando de escória se torne a vanguarda do acúmulo. Os presentes perceberam que era terrível ser insultado dessa maneira, e juraram que pagariam 10 vezes mais por essa humilhação. Esses idosos são realmente tão bons assim? Eles os desprezam a ponto de não conseguirem lidar com isso. O Rei Touro relatou que não conseguia mais lidar com isso. Kyu revelou que a força do último personagem que recebeu do diretor era a maior. É melhor ele não levar nenhum petisco com ele, pois todos serão esmagados, e isso o deixa triste. Altian perguntou. Shu Han precisou se preparar com antecedência para suportar a pressão do último personagem? Lançando-se para a frente, o cara disse que é claro que ele não precisava se preparar. O gordinho se perguntou como foi que ele decolou, já estava muito pesado. Alguém perguntou a Kinha como ele ainda consegue ficar de pé. O interlocutor apontou que ninguém seria capaz de resistir ao último personagem do diretor. Os rapazes não entenderam o que essa pessoa estava fazendo. Como ele está de pé em tal situação, ele é definitivamente uma pessoa comum? Kinha percebeu que esse era o mesmo cara com quem ele havia sido solicitado a lidar, o dragão dos 5 anciãos. Depois de se superestimar, o diretor mostrou seu caráter mais forte. Ele correu para a frente, e no mínimo, seus ossos seriam quebrados. Longwu informou a sua irmã que procurasse uma revista. A garota viu que era o mesmo cara que não sabia seu lugar na caverna celestial de Jingxi. Ela ficou feliz por ele ter entrado aqui. E foi justamente quando ele estava indo em direção a eles. Pareceu ao dragão que foi um ato tolo não recuar diante do último personagem. Ele se perguntou se ele próprio estava procurando problemas. A garota explicou que não se podia ter certeza se ele realmente conseguiria chegar ao topo. O interlocutor não entendeu o que ela estava dizendo, afirmando que era impossível chegar lá em cima. Se ele conseguir subir, será como o 5º dragão pulando de cabeça para baixo. O protagonista sabia que uma pressão tão fraca era muito mais fraca do que a escada de transcendência, mais fraca do que a caverna celestial Jingxi. Portanto,
Ele usou a arte de transcendência do corpo celestial para manifestá-la nele. Como consequência dessa técnica, ele destruiu o último caráter mais forte do diretor. Os alunos ficaram surpresos. Que tipo de força é essa? Uma pessoa poderia simplesmente enlouquecer. A vez do cara foi pra cima. Long Wu ficou indignado. Quem o deixou subir aqui em primeiro lugar? Que ele desça imediatamente. O personagem principal simplesmente o ignorou. Luoyi ficou feliz por ele ter vindo. Shu Han foi até ela e informou que ele havia de fato chegado. Long Wu se ressentiu do fato de o Sikh ter sido humilde ao provocar Qin Shimei quando ele acabara de chegar a Qingbei. Ele ainda estava prestes a dizer algo, mas o homem lhe deu um soco. Como consequência, o homem simplesmente voou para o chão. Ao cair, ele estava claramente indignado porque ainda não havia terminado de falar. Mas o herói observou que ele mesmo havia lhe dito antes que, se ele fosse até lá, pularia de cabeça para baixo. Agora ele estava apenas ajudando-o a cumprir o que havia dito. Depois de alguns instantes, Long Wu não aterrissou suavemente no chão. As pessoas presentes ficaram surpresas com o fato de ele ter realmente caído, embora ele tenha recebido o que merecia. Qingya imediatamente correu até o ancião e perguntou como ele estava se sentindo. Long Wu gritou que estava bem, mas esse cara não o emboscou. Ele vai lhe dar uma surra forte e quer que ele não consiga cultivar pelo resto da vida. Nesse momento, o personagem principal estava observando Luoyi com atenção. No andar de cima, eles estavam sozinhos. A garota disse que ele foi o primeiro a desafiar os anciãos na cerimônia de abertura. De agora em diante, todos os anciãos guardariam rancor dele, e ele teria dificuldades na academia. Shu Han respondeu que tudo ficaria bem, que ela não tinha nada com que se preocupar. Luo apenas ficou em silêncio em resposta a isso. O cara então perguntou o que havia de errado. Ela disse que em Qingbei, se alguém tivesse falado com ela como ele fez, e até mesmo a chamado por esse nome, ela provavelmente já teria lhe dado um soco há muito tempo. O protagonista quase se esqueceu de que, embora a garota pareça calma e sábia, elegante e inteligente, na vida passada ela era conhecida como a deusa da guerra, uma divindade ardente e explosiva no campo de batalha. Quando Luoyi aparecia, sua armadura de batalha era ativada, criando um espetáculo grandioso que horrorizava a todos. Mas o cara fala com ela nesse tom, e surpreendentemente, isso não a deixa desconfortável. Shu Han explicou que ele já havia dito que era o destino dela, afinal de contas. Um amigo explodiu nas costas dele. Daquela explosão, várias pessoas saltaram. Os 5 diretores foram cumprimentados pelos presentes. Luoyi disse que os 5 diretores da academia deles são mundialmente famosos. Normalmente, eles raramente orientam pessoalmente os alunos, mas eles são o primeiro grupo de alunos após o renascimento da energia espiritual. Todos os 5 professores querem selecionar alunos promissores para se juntarem a eles. Essa é uma oportunidade rara de ver que os alunos novatos deste ano não são nada ruins. O renascimento da energia espiritual produziu muitos gênios e tesouros. Embora a distribuição dos tesouros dependa do destino, a maioria deles é reivindicada por várias organizações afiliadas ao governo. Portanto, a garota espera que eles não consigam pegar nada que valha a pena no futuro. Aqui os professores desceram para sua plataforma. A garota os cumprimentou. O imperador Pufei Tixin ouviu que, graças à revitalização da energia espiritual, o talento e os alunos deste ano eram impressionantes. Eles simplesmente não podiam deixar de vir e ver isso. Luoyi observou que todos eles eram impressionantes, e alguns eram simplesmente extraordinários. O homem relatou que isso é bom. Esse é o tipo de coisa que ele gosta. Shu Han viu que Li Kaishan também estava aqui. No entanto, suas habilidades vão muito além do que ele está exibindo agora. Além disso, ele também é o irmão mais novo do antigo diretor. Não é de se admirar que ele seja um dos 5 grandes mentores. Luoyi disse que iria embora primeiro. Depois disso, ele realmente desceu as escadas. Qiu imediatamente se aproximou dele, perguntando como foi a conversa. Afinal, o ancião Qin é uma deusa entre as deusas. Sua avó sempre dizia que o futuro do ancião era ilimitado. Se ele pudesse se casar com ela, sua avó ficaria feliz até mesmo em seus sonhos. Mas ele sabe que alguém como ele nunca será capaz de atrair a atenção da Sr. Qin. O protagonista o elogiou. Ele conhece seu limite. De repente, ela voltou sua atenção para os outros. Ele não entendeu por que isso aconteceu, pois todos estavam olhando para ele com tanta crueldade. Qiu explicou que era porque ele estava brilhando muito, e até mesmo teve uma conversa amigável com o Sr. Qin. As pessoas estão naturalmente curiosas para olhar para ele. Aquele cara que pediu para esperar aqui claramente tem algo errado. E o fato é que todos estão olhando para ele. Eles foram abordados por Ao Tian,
que disse que era muito simples. Ele não olhava para ele com inveja incontida. O cara havia conquistado a atenção de Longvu. Mas o que ele estava errado era estar tão perto do Sr. Qin. Muitos dos recém-chegados que consideravam o Sênior como seu principal alvo ficaram muito chateados com isso. Qi os informou que, se esse fosse o caso, o cara precisava ter cuidado. Durante a sessão de recompensa subsequente. De repente, Lou informou aos queridos alunos que sua academia havia preparado prêmios sólidos para todos este ano. No momento, ela tem 2 cartões em sua mão. O primeiro cartão era um cartão de cultivo da Câmara de Energia. Com esse cartão, eles poderiam treinar na Câmara de Energia por 12 horas gratuitamente. A Câmara de Energia de sua academia é a mais famosa entre todas as grandes universidades marciais. Ouviu-se dizer que toda essa sala é construída com pedras espirituais de alto grau, o que, por sua vez, comprime a energia espiritual até o limite, tornando-a incrivelmente densa e quase liquefeita. Assim, apenas 1 hora de cultivo lá dentro poderia ser equivalente a 3 ou 5 dias lá fora. O herói percebeu que, se ele pudesse obter esse cartão, não precisaria procurar pedras espirituais no exterior. Isso ajudaria em seu cultivo e aceleraria seu progresso. Em seguida, a garota o informou que a segunda carta era chamada de Carta do Reino das Flores. Como o nome indicava, essa carta era um passe para um reino conhecido como Reino das Flores. Lá, é possível encontrar vários frutos espirituais raros e encontrar perigos relativamente menores. Se alguém obtivesse esse cartão, poderia entrar no Reino das Flores e encontrar novas oportunidades lá. Shu Han percebeu que era extremamente sortudo por receber essa recompensa. Mas algumas pessoas não entendiam o que era. A fruição perfeita é mais difícil do que criar uma base perfeita. Isso requer uma frota extremamente rara e espiritual chamada Fruta Tiandao. Ela só amadurece uma vez a cada 500 anos e só cresce no mundo das flores. Se ele não estiver enganado, esta é a última, e a fruta do Dao Celestial amadurecerá no meio da restauração do Reiki. Portanto, ele deve ir para o reino secreto do Reino das Flores. Ele deve obter esse cartão do Reino das Flores, ou então, terá que esperar mais 500 anos. Além disso, Lowe anunciou que a terceira recompensa é a Espada do Céu Escarlate. É uma recompensa incomum, e ela acha que muitos deles já ouviram falar dela. Um rapaz gritou que conhecia a Espada do Céu Escarlate. Diz a lenda que essa espada foi usada para matar os monstros do estágio máximo da alma nascente. A Espada do Céu Escarlate é incrivelmente afiada, e é uma arma incomparável. Possuí-la aumentaria o poder de combate de uma pessoa em pelo menos 30%. Portanto, algumas pessoas não tinham mais nada. Tudo o que precisavam era dessa espada. E quem quer que vocês da milícia lutem por ela, todos serão mortos. Lowe jogou os 3 artefatos no chão, e anunciou que a batalha por esses prêmios havia começado. O primeiro a chegar foi o top vermelho da saúde que não ia para ele, então esses prêmios pertenceriam a ele. E imediatamente ele se dirigiu à lâmina. Esses prêmios só pertenceriam a ele. Quando estava prestes a pegar a lâmina, viu uma arma voando em sua direção. Havia outro desafiante que se apresentou, mas ele não se moveu. Não foi para ele que esses artefatos foram feitos. Um cara que parecia o Hulk parou facilmente os dados da espada. O desafiante relatou que a espada vermelha havia sido transferida de sua seita, Shushan, e deveria pertencer a seus discípulos, Shushan. O inimigo repeliu facilmente sua arma. O cara ficou surpreso por ter sido capaz de fazer isso tão facilmente. E então o grandalhão decidiu pegar a espada vermelha, afinal. Mas ele foi imediatamente parado por alguém. Ele viu que esse Kinha realmente queria detê-lo. O interlocutor confirmou isso. Depois disso, ele facilmente jogou o primeiro cara para longe para dar o fora daqui. Apesar de seu tamanho enorme, essa pessoa foi neutralizada. As pessoas presentes notaram que esse Kinha é um figurão da Zona A. Em termos de força, ele é definitivamente um dos 5 melhores da academia deste ano. Dizem que ele tem muitas conexões nessa academia, portanto é preciso ter cuidado com ele no futuro. Qinbei é onde os dragões e os tigres se escondem. Mesmo sendo forte, ele não se atreveria a levar os 3 prêmios para si. No entanto, a espada vermelha que todos mais desejam com certeza irá para ele. Qingya informou não olhar para ele, então ele certamente é muito mais forte, mas não ousa tomar tudo para si. Assim que resolver um problema, ele dará 2 deles. Ele imediatamente perguntou quem era Shu Han. Todos queriam que o cara aparecesse, mas como ele poderia aparecer no primeiro dia de seus estudos? Será que ele realmente decidiu se matar? Qingya disse que se ele não saísse, ele mesmo o encontraria. Então, pediu a seus subordinados que trouxessem alguém aqui. Eles cumpriram sua ordem e era o Lian Shu amarrado.
O grandalhão tirou a mordaça de sua boca e disse que ele era seu melhor amigo, portanto, que o chamasse. Lian Shu ficou indignado. Para que ele precisava dele? Essa pessoa é apenas lixo para ele. Deixe-o ir embora e ele o fará pagar por isso. Qinya ficou com raiva e tentou bater no cara porque ele é corajoso. Mas, de repente, o personagem principal apareceu. Para seu inimigo, ele chegou bem na hora. O bandido imediatamente correu em sua direção para atacar. E assim, em pleno ar, eles se chocaram um contra o outro. Graças à força de seus poderes, eles se lançaram um contra o outro. E enquanto tudo isso acontecia, as asas prateadas do deus da guerra conseguiram roubar as asas prateadas de Lian Shu. Depois disso, ele as levou para uma zona segura. O cara estava indignado, porque ele tinha acabado de começar a aprender e já tinha sido pego por esses caras. Afinal de contas, não foi muito embaraçoso. As pessoas presentes viram que esse era o mesmo cara que estava conversando com Qin Luoyi na máquina voadora. Seu nome era Shu Han, se bem se lembravam. O instrutor Huang Fu Tieixin, ao ver o que estava acontecendo, comentou que não era ruim. Esses dois caras têm uma força física incrível. Se ele os escolher como seus discípulos no futuro, e refinar seu corpo com eles, suas conquistas futuras claramente não serão subestimadas. Long Yuetian passou os olhos pelo fato de que esse discípulo alado também era muito bom. Com um futuro excelente, ele se tornará um bom comandante no campo de batalha. Shu Wei sentiu que eles haviam encontrado alguns bons talentos hoje. Nesse momento, Qingya se aproximou do personagem principal. Ele foi o primeiro que se atreveu a enfrentá-lo em termos de força física. O herói perguntou a seu companheiro se eles fariam isso. O companheiro respondeu imediatamente de forma positiva. Depois disso, Shu Han atacou e se ofereceu para ir junto com ele. Lian Shu não se afastou. Ele amaldiçoaria os ancestrais Qingya hoje. Não desistiria tão facilmente. O oponente disse que ele se superestimou tanto que ordenou que seus homens matassem o protagonista. Shu Wei apontou que a menos que ela estivesse enganada, o Qingya que os outros discípulos temiam era o sobrinho de Yuetian. O homem confirmou essa informação. Para ser mais preciso, ele é o filho de seu nêmesis. Esse mesmo homem possui um talento extraordinário desde sua infância. Quando a energia espiritual foi revivida, ele até comeu o fruto do corpo sagrado. E desde então, ele tem se dedicado a cultivar seu corpo e se tornou incrivelmente forte. Ele poderia dizer que, entre os novatos deste ano, ninguém pode se igualar a Qingya em termos de força física. Huang Fu perguntou: o discípulo que se aproximou e chamou Shu Han está em perigo desta vez? Mas afinal de contas, eles tocaram em iguais recentemente. Há algum problema? Yuetian afirmou que isso era verdade. Aquele de quem eles estão falando nem sequer usou sua força total. Qin havia criado um corpo dourado. Se ele revelasse seu corpo, esse garoto chamado Shu Han não seria capaz de resistir a nenhum de seus movimentos. Shu Wei sentiu muita pena dele. Ela já havia providenciado hospedagem para ele. Esse garoto tem uma base e uma habilidade nada ruim. Em seguida, o professor perguntou a Li Kaishan o que ele achava disso. O homem respondeu que era óbvio para ele que Shu Han venceria. As pessoas presentes ficaram surpresas ao ouvir isso. Por que será que ele achava isso? Li Kaishan informou que eles veriam em breve. Neste momento, ele percebeu que eles não sabiam quem Shu Han realmente era. Ele era na verdade um milagreiro. Nesse momento, os rapazes mais uma vez se chocaram. E se jogaram a uma distância considerável. Qingya gostava de batalhas há muito tempo, e há muito tempo não desfrutava de uma batalha como essa. O protagonista também confirmou que também gostava. Era assim que se podia aperfeiçoar a técnica de um santo de corpo celeste enquanto enfrentava oponentes de força semelhante. E enquanto lutavam, Lian Shu também não estava parado ao lado. Ele havia cortado alguns caras com muita habilidade. Depois disso, os outros se lançaram sobre ele. O cara percebeu que não podia se esquivar do ataque. Foi então que o Rei Touro veio em seu auxílio a tempo. Lian Shu percebeu que eles haviam chegado bem a tempo. O velho informou que havia uma luta em andamento, e que era um pecado não participar dela. Kyu ficou confuso, pois nunca havia lutado antes, e perguntou o que deveria fazer. Então Lian Shu o encorajou. Juntos eles os derrotarão. Nesse momento, os heróis mais uma vez se enfrentaram punho a punho. Mais uma vez, o cenário foi exatamente o mesmo. Os adversários se dispersaram para lados diferentes. Era possível ver que eles estavam tendo dificuldades, mas estavam gostando dessa luta. Aqui, Long Wu se aproximou de Qingya e disse que o senhor não havia se esquecido de sua tarefa. Estava claro que esse homem não tinha percebido completamente todas as coisas interessantes que havia planejado. E quando esse garoto já terá terminado? O próprio grandalhão percebeu tudo. Ele disse que queria fazer uma boa luta hoje,
Mas parece que isso não vai acontecer, já que alguém quer endireitá-lo. Shu Han se perguntou o que o Dragão 5 havia lhe oferecido para ir atrás dele daquela maneira. O interlocutor observou que não era sua intenção. Ele havia decidido usar a espada do ventre vermelho. Que os outros entendam bem, ele não tinha interesse naquela espada. E enquanto pegava a arma, o herói pegou o mapa do Reino Colorido e se alegrou por finalmente tê-lo conseguido. Os outros não conseguiam acreditar que esses dois estavam dividindo 3 partes do prêmio entre eles. Uma coisa era King a receber a espada do céu vermelho, mas por que Shu Han também deveria receber um prêmio, e mais 2? É verdade. E ele se atreve a se aproximar da deusa deles. Eles não podem tolerar isso. Kinha sentiu que seu oponente havia conquistado a ira de muitos. Portanto, mesmo que ele não se encaixe, não poderá deixar esta arena. Longwu colocou lenha na fogueira, dizendo a esses caras que as 2 cartas que Shu Han tem são muito valiosas. Ele iria querer tomá-las para si. Como eles poderiam tolerar isso? Além disso, esse cara se atreveu a falar com Qin Luoi, e bem na frente dela, foi um tapa descarado. Então, o que eles estão esperando? Que eles andem por aqui, se unam e o ataquem. Os professores estavam observando o que estava acontecendo. Shu Wei notou que os eventos estavam se desenrolando de forma inesperada. Shu Han havia mexido em um vespeiro, e agora todos haviam se tornado seus inimigos. Yue Chan perguntou. O homem realmente achava que faria um milagre novamente agora? Li Kai-shan explicou que certamente seria difícil, mas não impossível. Enquanto conversavam, os alunos se reuniram. Eles decidiram dar uma lição em Shu Han. Loui pertence a todos eles. Se ele ousar falar com ela novamente, eles devem simplesmente destruí-lo. Ao Tian chegou para ajudar o protagonista. Ele não entendia como o cara da esquerda não era feito, atraindo apenas inimigos. Será que ele realmente tinha algum tipo de aura especial? Shu Han especulou que ele era como um vagalume para eles, na noite escura, apenas muito deslumbrante. O interlocutor não conseguiu encontrar as palavras depois disso. E enquanto conversavam, o resto dos companheiros também apareceu. Lian se lembrou da época em que estava na caverna de Jingxi Dongtian. Ele se sentia tão forte agora e ainda mais forte do que naquela época. O Rei Touro confirmou isso. Só era uma pena que o Capitão Lu não estivesse aqui. Kyo estava confuso. O que ele deveria fazer? Ele, como antes, diz que nunca esteve em uma luta. Os inimigos decidiram agir. Deveriam combinar quem acertaria Shu Han primeiro, e ele receberia 2 prêmios. Algumas pessoas foram rapidamente motivadas por isso, e atacaram. Mas o personagem principal não ficou parado, e rapidamente se viu atrás das costas dos inimigos. E os atacou com sucesso, matando-os com um só golpe. Os outros também se divertiram e começaram a lutar. Um oponente também foi encontrado para Kyuya. Ele achava que ele e esse gordinho estavam juntos, então ele que arranjasse um também. O próprio cara pediu para ficar para trás, pois não podia lutar. Mas o inimigo ainda o tocou. E então a forte energia espiritual do cara foi liberada para fora. As pessoas presentes não perceberam o que era aquilo. Eles não podiam acreditar em seus olhos, aquele gordinho era muito forte. Lian Shu o elogiou por isso. Até mesmo os personagens principais ficaram interessados no que estava acontecendo. Os espíritos marciais são extremamente raros e só podem se formar naturalmente. Quando eles crescem, é como ter um corpo extra. Além de seu próprio corpo, ele é incrivelmente poderoso. O cara não esperava que fosse ainda mais oculto do que ele imaginava. Enquanto ele estava pensando nisso, o espírito de batalha atacou os inimigos. Lian Shu se inspirou nisso e pensou que eles tomariam a escola hoje. Mas depois de um tempo, aconteceu o contrário. 3 caras estavam deitados no chão. O Rei do Touro ficou indignado por ter ousado dizer que eles iriam dominar toda a academia, e agora todos estavam batendo neles. Os oponentes comentaram que eles eram estranhos, por ousarem enfrentar todos os novos alunos. Eles iriam continuar lutando. Mas então Ao Chan veio em auxílio de seus companheiros. Com sua imensa força, não foi difícil lidar com os inimigos. Huang Fu percebeu que essa era a manifestação de um verdadeiro dragão. Esse membro da família do dragão não é ruim, ele tem uma força extraordinária, e isso é muito bom. Shu Wei pensou que esse gordinho que pode usar seu espírito marcial também é bastante impressionante. Quando o espírito de luta cresce, é como ter um ajudante extra. No campo de batalha, a situação estava muito tensa. Isso era exatamente o que Ao Tian havia dito. Os rapazes não sabiam o que fazer e agora estavam encurralados. Portanto, Ao Tian se voltou para o personagem principal das pessoas demais. Se isso continuar, não será fácil perder o fôlego. O herói lidou com seu inimigo. Depois disso, ele afirmou que todos os alunos dessa academia são de elite e seus níveis de desenvolvimento estão muito distantes.
Portanto, é impossível derrotar todos. Além disso, o local da competição é limitado e eles não poderão nem mesmo se esconder. Lianshu se perguntou o que eles deveriam fazer. Eles simplesmente não podem se retirar porque ele não terminou com Tingyia. O protagonista disse que, afinal, a maioria das pessoas está aqui para ganhar os 2 prêmios. E essas 2 cartas estão em seu poder, e ele não vai dá-las a ninguém. Portanto, eles não têm escolha a não ser lutar até o fim. Por outro lado, eles não têm nada a ver com esse assunto. Lianshu disse aos outros que não havia necessidade de sobrecarregá-lo, que fossem embora agora. O rei Touro se opôs, pois eles o ajudaram muito e ele lhe é muito grato. Então como ele pode simplesmente se retirar? Alchan, por outro lado, disse que ele simplesmente nunca recuaria em uma batalha. Enquanto os outros estavam confiantes, Kyo continuava confuso. Ele logo disse que, embora estivesse com medo, sua avó havia lhe dito que os jovens deveriam ser mais corajosos. Hoje, ele iria em frente e somente em frente. O deus da guerra Asas de Prata disse a Shu Han para não falar em ir embora, que ele tentasse procrastinar o máximo possível. Pelo que ele sabe, a luta pelo prêmio para os novos discípulos não durará indefinidamente. No momento crítico, os mentores interromperão tudo. O herói informou que nesse caso, tudo bem, ele tem um plano. O camarada perguntou o que ele tinha em mente, pois sabia que ele tinha algo na manga. Shu Han informou que se tratava de formação. Ao-chan ficou surpreso, mas depois percebeu que era de fato um bom plano. Naquele momento, o herói aproveitou a matriz de 5 estrelas elementais. Cada um de seus companheiros formaria a base da matriz permanentemente com uma das 5 estrelas. Ele, por sua vez, ficaria no centro como o núcleo dessa informação.